entrar para uma profissão que o pessoal xinga até sua última geração, irmão? Isso, veja bem, eu sou professor de educação física, né? Certo. Estudava na Católica em 96, 97 e surgiu esse curso de arbitragem. E um amigo meu que era árbitro na época, Luiz Antônio, ele até já faleceu, né? Ele era policial, ele me dizia o seguinte: rapaz, você entra nesse futebol que você vai ganhar dinheiro porque você é jogo, tudo que é lugar tem baba. Aí você é 50, 60, 100, 120, 200, você vai apitando ali e você vai tendo uma renda extra. Então, como professor de educação física, eu resolvi fazer, para ter uma renda extra, o curso de arbitragem da turma de 97. E aí eu fiz, e aí comecei a enganjar na arbitragem, apitar os jogos. Eu, no início da carreira, eu apitava muitos jogos já profissionais, mesmo ainda não terminando o curso. Porque na época, eu fui apitar um jogo amistoso no Barradão, e Newton Mota era o coordenador da divisão de base do Vitória. E ele chegou para mim e fez assim: Lúcio, você quer organizar aqui a arbitragem dos jogos amistosos do Vitória? Eu disse sim, como é? Ele me explicou, e aí eu comecei a fazer. Eu ainda estava estudando, tipo um estágio, apitando jogos lá no Barradão. Apitei muitos jogos, né, de todas as categorias. E aí eu fui pegando experiência e colocando minha turma toda para apitar, para pegar experiência. Então, da minha turma surgiu, foi uma das turmas que teve mais árbitro na CBF. Surgiu Arilson Bispo, que foi da CBF também, ficou comigo até no final da carreira. Jailson Macedo, que hoje é o presidente da Comissão de Árbitros da Bahia, também da minha turma. Gilfredo Pereira, que faleceu também, de Feira e Santana. Feira e Santana sempre teve árbitro bom. Aristeu das Mercedes, né, que é outro árbitro de feira, mas não era dessa turma, já era mais antigo. Certo. Aí tinha Gleidson Garrido, Manuel Garrido. Então, minha turma Eu tive um professor de educação física que era árbitro e professor. O nome dele era Gleidson. Gleidson, ele inclusive era aqui, ele ensina aqui em Cajazeiro. Então foi meu professor mesmo. É meu amigo, era uma turma anterior à minha. Sim. Mas minha turma teve Rosana Viga, teve Luciene, teve as meninas, as mulheres estavam chegando na arbitragem, tiveram várias oportunidades, e foi uma turma muito boa. Então, aí eu entrei e aí comecei a apitar. E nessa época eu sempre fui músico, né? Eu sempre fui músico, né, profissional, e tocar em treló e tudo mais. Eu tocava ainda. E eu estava parando um pouquinho com a música, e aí entrei na arbitragem. Enquanto quando eu comecei a apitar, eu ainda estava tocando profissional. Eu ainda cheguei a viajar para fazer micareta, carnaval fora de época. E aí depois eu fiquei só com a arbitragem, e aí fiquei até 2015. Foram 20 anos. 20 anos? 20 anos apitando. E aí entrei no quadro nacional, e aí, quando você entra no quadro nacional, as oportunidades aumentam, né? Sim. As cotas são maiores, os jogos são fora da Bahia, então você começava a representar a Bahia em Rio de Janeiro, São Paulo, sim, no Brasil todo, Nordeste, eu optei quase todos os estados do Brasil. E isso englobando Série A, Série B, todas as séries. Nordeste, a gente começa sempre Série D, depois Série C, Série B, entendeu? Série A. Então, o árbitro ele precisa, no mínimo, ter uns 10 anos para ele pegar a experiência. Não é de um dia para o outro. O que está acontecendo na arbitragem brasileira é que, às vezes, os árbitros chegam, e aí, porque hoje o teste físico é muito importante, então o cara chega, tem um porte grande, passa no teste físico, aí eles começam a botar o cara para apitar. Só que o cara não tem experiência, não tem um macete, não tem a malandragem para ele chegar e conduzir uma partida. Não é fácil. Se a partida não tiver problema, qualquer um apita o jogo. Exato. Mas se tiver problema, como teve ontem, aí a experiência na hora, entendeu? Então, não é fácil formar um árbitro, demora. E não é de um ano para o outro, né? Você tem que apitar muitos jogos para você estar apto a apitar um clássico, apitar um jogo profissional, uma decisão, né? Não, mas deixa eu complementar o que você está falando. O árbitro, ele nunca para de estudar. O árbitro, ele tem que estar apitando os jogos e ele está assistindo os jogos. Quanto mais você assiste os jogos, mais você se aprimora. Você tem que assistir a arbitragem. Não é só a arbitragem nacional, a arbitragem internacional. Você tem que assistir o perfil dos árbitros. Você tem que assistir os jogos. Saber, por exemplo, você vai apitar um jogo Corinthians e Flamengo. Aí você tem que saber quem são os jogadores do Flamengo, quem são os jogadores do Corinthians, quem é que cria problema, quem é que pode trazer um problema para o jogo. Então você tem que ficar antenado a esses profissionais para eles não terminarem prejudicando. Você não pode ir para o jogo do nada sem saber o que vai acontecer, tem que saber, ter uma noção. É tipo, você vai fazer uma estratégia, né?
Lógico que dentro de campo tudo pode acontecer. Mas você tem que estar acompanhando. Na minha época, eu filmava meus jogos. Quem filmava para mim era Guimarães, que é o pai de Juliana Guimarães, né? Era muito meu amigo. E ele filmava os jogos da divisão de base e eu assistia os jogos, depois a gente analisava e via onde eu estava errando. Porque o importante não é você ver o que você está acertando. Você tem que corrigir o que você está errando. Isso. Quanto mais você corrige, menos erros você vai ter. Então, praticamente, eu não tive grandes erros na minha... Eu errei, lógico. Apitei pênalti fora da área, dentro da área, que não foi. Normal. Mas eu não tive tanta polêmica assim na minha carreira. Porque eu procurava corrigir. Meus últimos anos, praticamente difícil era errar. Não errava. Era pouquíssimo. Erro besta de um lateral ou outro, uma falta que você não marca. Mas não erros gravíssimos. Críticos, que chegasse a ter polêmica da arbitragem. Que interferisse no resultado do jogo. Interferisse, né? Entendeu? Então, já aconteceu com vários amigos, colegas no Brasil todo. Aí, lances que está marcado até hoje. Que o torcedor fala até hoje. Eu vou na Fonte Nova assistir jogo, que minha filha gosta, levo ela, tanto na torcida do Bahia no Vitória, eu não tenho problema nenhum com eles, porque eu não tive polêmica, eu não tive esse tipo de erro que chamasse atenção e que terminasse virando uma polêmica a nível estadual e nacional, né? Alguns lances assim de finais aqui a gente vai contando durante o programa, mas assim porque eu procurava assistir meu jogo, corrigir. Eu pedia alguém para assistir o jogo e dizia assim, eu quero que você me mostre que eu estou errando, não que eu estou acertando. Porque eu estou acertando é uma obrigação. Hoje é até mais fácil para os caras. Se eu tivesse VAR na minha época, amigo, a gente chegava na FIFA. Não é possível. Porque os caras conseguem errar com o VAR. Consegue, a gente não tinha VAR, a gente tinha bandeira eletrônica, porque já tinha na época, tinha comunicador, né? Mas às vezes o comunicador ruim, horrível, você não conseguia ouvir nada. E mesmo assim a gente conseguia conduzir as partidas e não foi fácil não.